Barba Negra fez o impossível. Ele comeu 2 Akuma no Mi e ainda continuou vivo. Porém, isso foi apenas o início de seu plano, porque agora ele está atrás de sua 3ª Akuma no Mi e já sabe qual é. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e pra mim o Barba Negra sempre foi o personagem que eu mais gosto de falar, porque ele tem tantos mistérios que a gente poderia ficar discutindo o dia inteiro. Mas o foco de hoje é na sua 3ª Akuma no Mi, que já apareceu na história. Então eu também peço pra você dar um foco no like desse vídeo. Deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com ele. Mas com isso então, vamos agora para a 3ª fruta de Barba Negra. Existem muitos mistérios na história de One Piece, como o século perdido, os líderes do governo mundial e até mesmo o que é o tesouro One Piece. Mas sem sombra de dúvidas, um dos mistérios tão grandes quanto esses é o infame pirata Barba Negra Marshall D. Tate. Barba Negra em si é um mistério em vários pontos. Primeiro que nem sabemos o seu passado. Vimos ele pela primeira vez ainda criança, quando ele implorou a Barba Branca para que deixasse ele entrar em sua tripulação. O objetivo do Tate com isso era encontrar uma fruta que ele buscava, a Akuma no Mi da escuridão Yami Yami no Mi. E ele acreditava que entrando para a tripulação do Barba Branca, isso aumentaria suas chances, o que realmente foi verdade, porque anos depois, um dos capitães da frota de Barba Branca encontrou esta fruta, deixando o Barba Negra tão obcecado e determinado a consegui-la que ele tirou a vida de seu companheiro para ficar com a fruta. Mais tarde ele admite ter feito isso e reconhece o quão grave foi esse seu crime, mas ele fala disso como se não quisesse particularmente ter matado Tate, como se ele não tivesse escolha. Mas até aí nada fora do normal, as coisas começam a ficar estranhas em Marineford, quando após derrotar Barba Branca, ele esconde o corpo de Newgate sob uma grande cortina negra para que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo ou o que ele realmente fez. E logo em seguida, ele saiu de lá com os poderes da Gura Gura no Mi do Barba Branca. Ele de alguma forma roubou sua Akuma no Mi, possuindo agora 2 frutas. No capítulo 385, durante o arco de Enies Lobby, enquanto Kaku e Califa comiam suas Akuma no Mi, Jabra fica extremamente nervoso e preocupado. Ele fala que em cada Akuma no Mi reside um demônio, e quando um usuário chega perto de outro usuário de fruta, os demônios saem do corpo e começam a lutar fazendo seu corpo explodir. É claro que esta é uma explicação muito estranha, mas o próprio Blueno diz que isso é uma besteira e são apenas rumores. Ele fala que os cientistas da Grand Line já descobriram os fatores por trás das Akuma no Mi, ou seja, não há nada de demônios dentro das frutas. Mas Blueno diz também que se uma pessoa comer 2 Akuma no Mi, o seu corpo irá explodir sem deixar traços, tirando assim a sua vida. E isso sim é uma verdade, nos fazendo pensar por que Tate conseguiu comer 2 Akuma no Mi e mesmo assim continuar vivo usando os poderes das duas. Mais tarde, quando Tate demonstrou 2 habilidades de Akuma no Mi ao mesmo tempo e todos ficaram em choque porque era algo supostamente impossível, Marco acreditou saber a razão pela qual isso era possível, e ele disse que tinha algo a ver com o corpo incomum do Tate. Além disso, durante o flashback de Oden, Bug e Shanks comentam como Tate não dormia durante os dias em que estavam juntos com os piratas do Barba Branca. Bug até conta uma história sobre o Tate nunca ter dormido e chama ele de monstro. Então com certeza tem algo errado com ele, tem algo de diferente em seu corpo que faz tudo isso ser possível. E a resposta está exatamente no número 3. O Barba Negra tem uma forte associação com o número 3 que veio mostrando ao longo da história. Sua bandeira pirata possui 3 caveiras, o que até agora ainda não sabemos o motivo, mas sabemos que as bandeiras piratas estão diretamente ligadas aos seus capitães, como a do Chapéu de Palha possuindo um chapéu de palha, a do Barba Branca possuindo um bigode ou a do Shanks com a cicatriz em seu olho.
Então Teach tem algo a ver com 3 crânios. Ele também tem 3 dentes faltando, e na verdade o Oda tem sido bem inconsistente com os dentes do Barba Negra. Às vezes ele é mostrado faltando 4 dentes, e há até mesmo um painel famoso em que ele tem todos eles, mas no geral ele é mostrado com 3 dentes faltando. Ele carrega 3 pistolas na sua cintura, ele tem 3 tufos de barba, a cicatriz que ele deixou no olho do Shanks consiste em 3 cortes, e ele já teve 3 visuais diferentes durante a linha do tempo atual da história. O primeiro em Mock Town, onde ele parecia uma pessoa comum, depois o próximo quando ele se tornou um pirata reconhecido, e por fim, o último foi após o time skip. E além de tudo isso, existem 3 personagens cujos nomes fazem referência ao Barba Negra da vida real, chamado Edward Teach, algumas vezes também Edward Tet. E esses 3 personagens é o Edward Newgate, o Barba Branca, o Tet e o Marshall de Teach, o próprio Barba Negra. E o curioso é que Barba Negra esteve envolvido na morte dos outros 2, de quem ele roubou suas frutas, com Oda fazendo uma referência. Ele criou 3 personagens a partir do Barba Negra da vida real, e Teach absorveu os outros 2, se tornando apenas um, se tornando o verdadeiro Barba Negra. E por fim, sua última recompensa foi no valor de 3 bilhões e 996 milhões. E ele possui uma pista escondida, porque quando lido em japonês, tem o som Sankokoro, que significa exatamente 3 corações, o que nos diz que Barba Negra também possui 3 corações, o que pode ser a anomalia no seu corpo, do qual Marco mencionou e que permite ele comer mais de uma fruta sem morrer. Porém, até o momento, ele tem apenas 2 frutas, e se ele está tão diretamente ligado ao número 3 e também possui 3 corações, ele obviamente vai conseguir outra Akuma no Mi. Ele já possui uma Logia especial, conhecida como a mais maligna de todas, a Yami Yami no Mi, e ele já possui a paramécia mais forte do mundo, a Gura Gura no Mi. Então agora falta uma Zoan também muito rara, uma Zoan mítica, para fechar o padrão do número 3 e completar todos os 3 tipos de frutas. E a Akuma no Mi perfeita para o Teach é a fruta de Loki, o príncipe de Elbaf, aquele que comeu uma Akuma no Mi lendária, passada de geração em geração na família real de Elbaf, vindo provavelmente desde o século perdido. Todas as Akuma no Mi do Barba Negra até o momento foram especiais, então a terceira também precisa ser. E não tem como ser mais especial do que uma fruta lendária, que o rei de Elbaf se sacrificou para proteger, uma fruta que é o tesouro dos gigantes. Loki, após comer esta fruta, ficou tão forte que precisou de todos os gigantes juntos e provavelmente também a ajuda do Shanks para o prender. E é claro que, como eu já comentei com vocês em alguns vídeos, a história de One Piece tende a se repetir. A história após o time skip é um espelho da história antes do time skip. E como Barba Negra roubou a fruta de Barba Branca em Marineford pouco antes do time skip, isso provavelmente vai acontecer novamente. E ele roubará a fruta de Loki, adquirindo o poder lendário dos gigantes. Mas a questão é que ainda não sabemos qual de fato é a fruta do Loki, mas eu tenho várias pistas muito interessantes que podem nos ajudar a descobrir o seu verdadeiro poder, começando pela Zoan mítica Inu Inu no Mi, modelo Fenrir, uma criatura da mitologia nórdica, filha do próprio deus Loki. Já sabemos que Elbaf é inspirado na mitologia nórdica e Loki carrega o nome de um de seus deuses. Fenrir é um enorme lobo monstruoso que é uma das principais figuras do Ragnarok, porque as suas mandíbulas enormes uma vez devorarão a terra e o céu. Mas acima de tudo é dito que os olhos de Fenrir são na verdade feitos de chama e seu fogo devora tudo em seu caminho. Isso é o suficiente para Fenrir queimar tudo o que ele olha. O que é muito interessante quando lembramos que Loki está amarrado e com seus olhos tampados por bandagens. Os gigantes decidiram vendar os seus olhos por algum motivo, porque o seu olhar, como tendo o poder de Fenrir, seria perigoso demais, já que só com isso ele poderia queimar a terra.
Mas o mais louco de toda essa história no final é que uma das particularidades do deus Loki da mitologia nórdica é que entre todos os deuses que existem, ele é o único que pode se transformar em animais. Por causa disso, não seria surpreendente fazer de Loki o usuário da fruta de Fenrir, tanto por ele estar vendado como uma forma de evitar o seu poder, como também pela metamorfose do deus Loki. E o fato da fruta de Fenrir ser a Akuma no Mi guardada de geração em Elbaf faz todo sentido, até porque em Wano, Kaido também tinha uma fruta protegida, uma Zoan mítica Inu Inu no Mi, modelo Okuchi no Makami, onde ele afirma ter tido dificuldade em adquirir esta Akuma no Mi e conforme observado por ele, o lobo é a deidade guardiã de Wano, tornando esta Zoan particularmente valiosa para ele. O mesmo pode acontecer com a fruta de Fenrir para Elbaf. O lobo Fenrir pode ser algum tipo de divindade para eles, ou pode ser até mesmo que eles tivessem medo de Fenrir, e isso faz total sentido. Fenrir é um lobo que foi uma das criaturas principais do Ragnarok, o fim do mundo nórdico. Foi dito que ele incendiaria todo o mundo, então como forma de evitar que o mundo acabasse, a família real guardava esta fruta. É por esse motivo que o rei Harald se opôs a Loki quando ele tentou pegar a fruta, e Loki teve até mesmo que tirar a vida de seu pai. É também por esse motivo que Loki afirma que ele é aquele que trará o fim do mundo, porque como sabemos, as frutas, em especial as Zoans, possuem uma vontade própria, como por exemplo, as Zoans de animais carnívoros que tornam seus usuários mais ferozes, e sendo uma Zoan mítica, a sua vontade é ainda maior, como quando Luffy não consegue parar de sorrir e fazer brincadeiras quando se transforma no Gear 5. Já agora a segunda opção para a fruta é a Inu Inu no Mi, modelo Skull. Skull também é um lobo da mitologia nórdica e filho do lobo Fenrir, ou seja, ele é neto do deus Loki. É dito que Skull é um lobo que persegue o sol tentando comê-lo. Isso faz sentido especialmente considerando o fato de que Loki se considera o deus do sol, o que significa que ele poderia se considerar aquele que controla o sol. Além disso, com Barba Negra adquirindo esta fruta, criaria um grande paralelo com o Luffy, o homem que controla a escuridão e tenta devorar o sol. Para mim combina muito com o Teach, e também é outro poder muito provável para esta Akuma no Mi lendária. E por fim, a terceira fruta é a Hito Hito no Mi, modelo Elbaf. Loki, sem sombra de dúvidas, foi inspirado no deus Loki nórdico, e tem vários pontos apontando para isso. Primeiro, o mais óbvio, sendo seu nome, que é idêntico. O deus Loki também era considerado um gigante, e os dois foram presos da mesma maneira por tirarem a vida de uma figura de alto status. Então fica claro que Loki de One Piece possui uma conexão muito profunda com o deus Loki das lendas nórdicas, e seu poder lendário de Akuma no Mi pode também estar diretamente ligado a isso. O deus da trapaça Loki tem alguns poderes curiosos, como poder mudar sua forma física, se transformando em criaturas e animais, e ele também pode criar ilusões para enganar seus inimigos, que ele usou para criar várias perturbações e estragos, e no geral, Loki é especialista em enganar, por isso ele é conhecido como Deus Trapaceiro. Então Loki de One Piece pode ter uma Akuma no Mi que lhe dá habilidades de enganar seus oponentes. O deus Loki e os outros deuses trapaceiros também são conhecidos por serem o deus das histórias e o deus da reversão, já que também por meio de suas histórias e mentiras, eles conseguiam persuadir seus oponentes. E o curioso é que o nome do reino dos gigantes Elbaf é escrito com PH no final, porém ele tem a mesma pronúncia de Elbaf com F no final, que quando lido de trás para frente de uma forma reversa é Fable, ou fábula em português, um tipo de história. Então o próprio nome do reino pode fazer alusão à lendária Akuma no Mi que a família real guardou por gerações. Faria todo sentido, afinal, esta é uma fruta lendária dos gigantes, então teria que estar relacionado com eles de alguma forma, sendo a fruta Hito Hito no Mi, modelo Elbaf, o deus trapaceiro. Esta Akuma no Mi permitiria que Loki se transformasse em animais e criaturas, tendo a habilidade de enganar. Isso pode explicar por que os seus olhos estão vendados.
porque ele pode criar ilusões na mente das pessoas, ou pode até mesmo se transformar no que ele vê. E esse é o motivo dele acreditar ser o deus do sol, porque com seu poder ele pode se transformar no deus da lenda dos gigantes, mas no fim, qualquer uma dessas três pode ser a futura fruta do Barba Negra, dando para Teach o poder final, o poder lendário que tornará ele um dos maiores inimigos de toda a história de One Piece.